Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre como fazer presets no Lightroom. Na verdade, eu vou falar um pouco mais do que só a parte técnica de como fazer presets no Lightroom. Eu vou tentar mostrar aqui como eu penso quando estou lidando com a criação e o uso dos meus presets. Mas antes da gente começar o vídeo, eu vou deixar o meu recado. Se você está procurando um curso de Lightroom que te ensine de fato a dominar o programa do início ao fim, da importação à exportação das fotos, passando por toda a organização física e lógica das imagens, pelo tratamento, pela edição das fotos, pela criação de presets, enfim, todo o uso de fato do programa para que você tenha autonomia em trabalhar com o Lightroom, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online, hoje já conta com mais de 100 aulas, um investimento bastante razoável, vale a pena dar uma conferida se você estiver procurando um curso de Lightroom. Dito isso, vamos ver como criar presets no Lightroom. E antes de mais nada, é muito importante que a gente entenda o que é o preset ou como os presets funcionam. Os presets, basicamente, são conjuntos de ajuste que são agrupados numa formulazinha, numa receitazinha, que podem ser aplicados com um único clique a uma foto. E partindo desse entendimento, né, do que é um preset, a primeira conclusão que a gente deve chegar é a seguinte: não há um único preset que sirva de maneira absolutamente perfeita para todas as suas fotos, né? Você não vai achar um preset que você seja capaz de aplicar a todas as fotos, mesmo fotos de um mesmo trabalho, de um mesmo evento, que vai dar absolutamente certo e você não vai precisar fazer nenhum ajuste. Isso porque cada foto é feita numa condição de luz, com uma paleta de cor. É claro, né? Eu estou falando aqui de situações diferentes daquelas em que você tem todo o controle da tua produção, né? Por exemplo, uma foto de estúdio, né? No estúdio você tem controle total sobre o que você está fazendo, então, eventualmente, se você encontra um preset adequado, você vai ser capaz de aplicar esse preset a todas as fotos daquela sessão. Mas quando a gente fala de casamento, aniversário, evento social, enfim, ensaios externos, você tem menos controle sobre isso, né? Sobre a luz, sobre a paleta de cor daquele ambiente, enfim. E aí, dificilmente um único preset vai te atender de maneira 100% garantida para todas as fotos. Você vai ter sempre que fazer ajustes a esses presets. Por isso, eu prefiro pensar num preset como um ponto de partida para o meu tratamento. Necessariamente, usando preset ou não usando preset, você vai precisar olhar para todas as suas fotos e fazer os ajustes necessários. E o preset, então, pode ser esse ponto de partida que te economiza tempo. Então, para mim, no meu entendimento, os presets são muito mais úteis em termos de tornar o fluxo de trabalho mais eficiente do que propriamente de resolver um problema ali de forma imediata. Esse é o meu ponto de vista. Não estou dizendo que é a única maneira de encarar o uso de presets, mas eu prefiro pensar o preset como um ponto de partida. Existem movimentos que eu faço basicamente em todas as fotos. E esses movimentos repetitivos que me tomam tempo é que vão estar organizados na forma de presets, para que a partir daí eu possa fazer os ajustes individuais em cada fotografia. É claro que com o tempo e com um pouco de prática você vai criando presets ou eventualmente vai até comprando, baixando da internet presets e adaptando esses que você encontra por aí para a tua necessidade, para o teu estilo, para a maneira como você gosta de editar suas fotos. Mas fundamentalmente eu vou encarar o preset como um ponto de partida que economiza etapas no meu fluxo de trabalho e torna o meu trabalho mais eficiente. Então, entendido isso, como eu penso o preset, vamos lá para o Lightroom. Eu vou mostrar como eu crio e como eu estruturo esse pensamento de usar o preset para acelerar o meu trabalho. Então eu já estou aqui com o meu catálogo aberto no módulo da revelação. Eu tenho aqui algumas fotos de um ensaio que eu vou usar como exemplo. E aqui à esquerda, no painel esquerdo do módulo da revelação, a gente tem um subpainel que é o subpainel de pré-definições,
aonde estão guardados, armazenados os meus presets. E aqui eu tenho uma pastinha, logo a primeira, que são as pré-definições do usuário, aonde eu vou guardando os presets que eu faço ou que eu baixo na internet, enfim, além de todos os outros presets que o Lightroom já me dá por padrão e que eventualmente eu poderia usar. Mas eu vou me concentrar aqui em criar um preset inicialmente. E como eu falei, basicamente preset é um conjunto de ajustes que são guardados nessa receitinha que pode ser aplicada com um único clique na foto. E também, como eu falei, o meu pensamento é sempre utilizar presets para automatizar tarefas que eu faço seguidamente numa foto. E depois de algum tempo editando foto, enfim, eu desenvolvi lá uma sequência de ajustes que basicamente eu aplico em todas as fotos e vão me dar o ponto de partida para fazer aqueles ajustes mais finos, aqueles ajustes mais sofisticados que vão deixar a foto com uma cara que eu desejo. E quais são esses ajustes? Primeiro deles é o ajuste automático de tom. Eu vou fechar aqui o histograma só para a gente ganhar um pouco mais de espaço. Então eu vou clicar aqui em automático, olha, e o Lightroom faz um ajuste tonal automático. Esse ajuste tonal automático disponível aqui no Lightroom não é um ajuste simples. Veja só esse artigo que foi escrito em 2017 no próprio blog da Adobe falando sobre o ajuste automático. E aqui ele diz o seguinte, que esse ajuste automático foi completamente remodelado para criar resultados melhores toda vez que ele é usado. Ele usa aquilo que a Adobe chama de rede neural avançada, que é fornecida pela Adobe Sensei, que é a tecnologia de aprendizado de máquina da Adobe e inteligência artificial para conseguir resultados melhores analisando a sua foto e comparando a sua foto com dezenas de milhares de fotos editadas profissionalmente. Portanto, esse ajuste automático que a gente tem aqui no Lightroom, ele é baseado nessa tecnologia da Adobe Sensei que usa aprendizado de máquina e inteligência artificial. Então, ele é um resultado bastante bom. Ele não é um resultado perfeito, ele não te dá o ajuste tonal básico perfeito para todas as fotos. Mas, considerando os resultados e o tempo que a gente pode ganhar, ele pode ser um excelente ponto de partida. Portanto, eu uso esse ajuste automático sem nenhum pudor. Eu acho que ele me ajuda bastante a ganhar tempo. Então, vamos voltar aqui para o Lightroom, deixa eu fechar essa janela. O meu primeiro passo aqui é fazer o ajuste tonal automático. E veja que esse ajuste tonal, ele engloba todos esses ajustes que estão aqui na área de tom, exposição, contraste, realce, sombras, brancos e pretos, não mexe nos sliders de presença e depois vai ajustar vibração e saturação. Então, meu primeiro passo em todas as fotos, basicamente, é fazer esse ajuste tonal automático para depois fazer o refinamento dessa foto. Além disso, eu também gosto, num primeiro momento, de aplicar um equilíbrio de branco automático. O Lightroom vai tentar achar o melhor balanço de branco para essa foto, de acordo com o que ele julga adequado. E aí a gente vai fazer daqui a pouco uma ressalva, porque nem sempre eu quero o balanço de branco mais neutro, ou pelo menos aquilo que o Lightroom julga ser o balanço de branco mais neutro, né? Mas eu eu faço esse ajuste para olhar para a foto, para ter uma noção de como a foto pode ser, né, depois dos meus ajustes. Além disso, outro ajuste que eu sempre faço nas minhas fotos é o ajuste de correção de perfil. Eu sempre habilito a remoção do desvio cromático e a correção de perfil da distorção da lente. E esse é um hábito que eu tenho há algum tempo para remover justamente essa curvatura causada pela lente. Nessa foto especificamente que a gente está vendo nesse momento, essa curvatura nem é uma curvatura importante porque foi feita com
com uma tele. Se a gente olhar aqui embaixo no histograma, olha, essa foto foi feita com a distância focal de 168 mm, foi feita com a minha lente 70-200. Então ela tem pouca distorção e tem pouca vinheta causada pela perda de luz da grande angular, né? O que aconteceria bastante intensamente numa grande angular. Mas de qualquer maneira eu sempre habilito essa opção e sempre também aplico um pouquinho de vinheta para direcionar um pouco mais o olhar para o centro da imagem, para o assunto principal da imagem, considerando que isso aqui é uma foto de ensaio. É claro que você pode pensar isso de maneiras diferentes, para os tipos diferentes de foto que você faz, mas considerando que isso aqui é uma foto de ensaio, eu vou preferir que a periferia do enquadramento seja um pouco mais subexposta, enquanto que o centro do enquadramento seja um pouco mais superexposto, para dar ênfase para essa área onde normalmente o personagem do meu ensaio, né, nesse caso um casal, vai se encontrar. Então, esses ajustes que foram o ajuste automático, vamos voltar aqui para cima, automático de balanço de branco, o ajuste automático, o ajuste tonal automático, vou até clicar aqui para a gente garantir que esse ajuste automático tenha sido aplicado. O ajuste de correção de perfil e uma pequena vinheta que está aqui embaixo, eu basicamente faço em todas as fotos. Isso não significa que a foto está pronta, nem de longe essa foto está pronta, mas esse é um ponto de partida para a minha edição. E aí então eu crio um preset com esses ajustes, porque quando eu começar a trabalhar com qualquer uma foto, basta clicar nesse preset que eu vou criar e ele vai ser aplicado automaticamente a essa imagem. E para criar um preset, a gente vem aqui no subpainel de pré-definições, tem um maisinho aqui à direita, olha, eu vou clicar aqui e vou criar pré-definição. A janela de criar uma nova pré-definição de revelação se abre e eu vou dar um nome. Isso aqui é bastante importante. Você precisa dar nomes aos seus presets que façam sentido para você, né? Então eu vou dar um nome aqui. Vou escrever aqui alto início. Então, esse é o meu início automático da minha edição, né? O meu preset que vai me permitir o início automático da minha edição. Vou salvar esse preset num grupo. E aqui eu posso criar quantos grupos quiser, e eu vou criar um grupo especificamente aqui para esse vídeo, só para a gente se localizar mais fácil. Então, eu vou escrever aqui vídeo preset, vou criar esse grupo. Então eu tenho no grupo vídeo preset esse primeiro preset que é o alto início. E o que eu vou salvar aqui nesse preset? Primeiro, o equilíbrio de branco. A gente usou o equilíbrio de branco automático. A gente também utilizou as correções de lente, remoção de desvio cromático e a correção de perfil. A gente também aplicou uma vinheta, então vinheta de corte posterior. Então eu marco aqui apenas aqueles ajustes que eu apliquei no preset que eu quero que sejam salvos para serem usados posteriormente. E principalmente configurações automáticas. Eu usei o automático lá, o ajuste tonal automático. Então eu vou habilitar essa opção e veja que todos aqueles sliders de ajustes tonais ficam bloqueados aqui, dizendo que eles já estão incluídos nesse preset, porque eu estou utilizando as configurações automáticas. Então, os ajustes tonais, como a gente viu, e vibração e saturação. Então, esse é o meu primeiro preset. Vou clicar em criar e o que a gente vai ver é que um grupo é criado, que é o grupo do vídeo de presets, e aqui dentro eu tenho alto início, que é esse preset que eu acabei de criar. Então, vou voltar aqui para a foto, olha, e vou redefinir a foto. Se eu clicar em alto início, tudo aquilo que eu havia feito volta. Olha só, o balanço de branco automático, os ajustes tonais automáticos, mais aqui embaixo a correção de perfil e mais embaixo a vinheta. Então, com um único clique, eu economizo todos aqueles ajustes que eu faria naturalmente em todas as fotos. Está pronto? Não, definitivamente não está pronto. A gente precisa refinar essa foto
conforme a necessidade. Mas além disso, existem outras etapas que eu também aplico nas imagens. E a gente pode pensar nos presets como bloquinhos, como módulos que vão se somando e fazendo alterações na medida em que vão sendo aplicadas. Por exemplo, se eu tenho um preset em que a exposição é 0 e crio um novo preset em que a exposição é mais 1, por exemplo, estou só fazendo uma suposição. Quando eu aplico esse preset de exposição 0, o slider de exposição não é alterado. E em seguida, se eu aplicar esse preset de exposição mais 1, o slider de exposição vai para mais 1. Então eu posso, a partir desse empilhamento de presets, né, desse trabalho com esses módulos, se a gente puder pensar assim, de preset, fazendo ajustes finos, fazendo ajustes um pouco mais sofisticados no meu preset. E aqui é isso que eu faço. Eu tenho esse preset básico, que me dá um ponto de partida, e depois eu vou ajustando presets que possam resolver problemas pontuais, os quais eu saiba que estão sendo atacados. Então, na medida que você tem presets com menos ajustes, você vai tendo mais controle sobre aquilo que está acontecendo naquele preset específico. Tá? Então, eu eventualmente crio presets específicos para balanço de branco. E como eu falei antes, nem sempre o balanço de branco que o Lightroom entende ser o melhor é aquele que eu desejo. Às vezes ele deixa a foto muito amarela, às vezes ele deixa a foto muito azul. Então, eu crio presets de balanço de branco que vão corrigir esses desvios na medida do meu interesse, aqui do meu gosto, da minha necessidade. Então veja só, eu havia usado nesse preset alto início o balanço de branco automático do Lightroom, mas, como eu disse, então nem sempre é isso que eu quero. Eu vou aqui no balanço de branco e veja, ele achou automático aqui 7500 Kelvin, mas eu posso criar, por exemplo, um balanço de branco com 5000 Kelvin e vou zerar aqui o slider de colorir para a gente não misturar as coisas. Então, vou criar um preset de balanço de branco de 5000 Kelvin. Vou lá no maisinho, ao lado de pré-definições, criar pré-definição e vou chamar isso aqui 5000 Kelvin. Vou desmarcar todas as opções, porque nesse preset eu quero só o equilíbrio de branco, que vai ser de 5000 Kelvin. E vou criar. Então veja, eu tenho um balanço de branco agora de 5000 Kelvin. Para essa foto, para o meu gosto, não é legal, fica muito azul. Então eu vou criar um outro preset 6000 Kelvin. E mais uma vez, vou lá em pré-definição, clico no maisinho, criar pré-definição e vou chamar 6000 Kelvin. E verifico aqui se está marcado apenas o equilíbrio de branco. Posso criar, e tenho criado realmente no meu fluxo de trabalho, várias opções de equilíbrio de branco baseado em Kelvin. Então poderia criar aqui mais um preset 7000 Kelvin. Mais uma vez, vou lá em mais, criar pré-definição, e esse aqui 7000 Kelvin, balanço, o equilíbrio de branco está marcado, clico em criar. Então, posso ter 3000 Kelvin, 2000, 4000, 5000, 6000, 7000, posso aumentar esse intervalo de 6 para 8000, de 8000 para 10.000, enfim. Isso aí depende muito do seu trabalho, do seu gosto, mas aqui para mim, em torno de 6 a 8.000 Kelvin, é normalmente o que eu vou usar na maioria das fotos. Então eu tenho presets com essa intensidade de equilíbrio de branco, que depois de aplicados podem ser ajustados à vontade, né? Então, vamos lá, eu vou zerar essa foto mais uma vez, vou aplicar o meu preset alto início e vou mudar o balanço de branco aqui para 6000K. Veja só, eu acho que para essa foto ficou melhor 6000K do que os 7500 Kelvin que o Lightroom tinha definido automaticamente. Então eu já fiz aqui uma correção no meu preset básico, nesse preset automático. Mas além disso, tem outras correções que eu sempre gosto de fazer. A primeira delas está relacionada com o contraste.
Então veja que quando a gente salva um preset automático aqui no Lightroom, um preset de ajuste tonal automático aqui no Lightroom, o contraste é afetado. A gente viu isso, né? O contraste é um dos sliders afetados nesse ajuste automático. E normalmente eu prefiro fazer o contraste na ferramenta de curvas e não aqui no slider de contraste. Então eu também tenho um preset que tira o contraste do slider de contraste e coloca na ferramenta de curvas. Veja só, eu vou zerar o contraste e vou aqui aplicar uma curva em S para ter esse contraste na curva, porque eu acho que é mais seguro, a gente tem um pouco mais de controle sobre a intensidade do contraste separadamente nas áreas claras e nas áreas escuras. Inclusive, a gente tem aulas falando sobre isso. Perfeito. Então eu posso desenhar essa curva e veja, eu fiz uma curva em S bem leve, portanto esse é um contraste bastante suave. Vou em pré-definições, no maisinho, e vou criar uma nova pré-definição. Essa pré-definição é contraste 0, contraste 0, mais curva de contraste leve. Então eu sei que ao aplicar essa pré-definição, eu vou zerar o contraste e vou aplicar um contraste na ferramenta de curva leve. Vou desabilitar o equilíbrio de branco, porque não me interessa isso, mas me interessa o contraste e a curva de pontos, porque eu trabalhei aqui na curva de pontos. Esse preset vai ser salvo no grupo do vídeo de preset, né, que é esse vídeo que a gente está fazendo agora. Vou clicar em criar e vai estar ele aqui, ó, contraste 0, curva de contraste leve. Então, veja, eu vou redefinir a foto, vou clicar no meu auto inicial e vou clicar aqui em 6000K. E agora eu clico em, se a gente perceber bem, antes de clicar, a gente vai ver aqui que o contraste tem um valor aqui positivo e a curva não tem nenhum ajuste. Quando eu clicar em contraste 0 mais curva de contraste leve, o contraste fica zerado, o contraste sai do slider de contraste e a gente tem essa curva em S aqui na curva de tons. Então, dessa maneira, pensando nos presets como módulos que podem ser empilhados e ajustados, a gente consegue automatizar tarefas que seriam que consumiriam tempo, que me tomariam tempo e que naturalmente eu faria. Por exemplo, a próxima etapa aqui seria a aplicação de nitidez. Então eu posso ter lá 2, 3, 4 presets para nitidez, com diferentes intensidades de nitidez para diferentes fotos, né? Então, e é claro, a gente vai precisar fazer um ajuste disso, mas eu sei agora aonde eu atuei com o meu preset, eu sei qual a intensidade que eu apliquei de nitidez, ou, por exemplo, de contraste. Eu poderia criar mais 2 ou 3 presets de contraste com níveis diferentes de contraste, um contraste médio e um contraste mais intenso. E aí eu saberia aonde eu preciso atuar para ter o resultado que me interessa naquela foto específica. Então, a minha ideia é sempre trabalhar com presets a partir de um ponto de partida que me elimine todo o trabalho mecânico que é feito e refeito em basicamente todas as imagens e que eu tenha controle daquilo que tá acontecendo. E o que é bacana é que a gente pode aplicar pelo menos um desses presets logo no momento da importação, o que facilita muito. Então veja bem, se eu abrir aqui a janela de importação e vou usar o atalho Command Shift I ou Ctrl Shift I no Windows, a janela de importação vai se abrir e aqui à direita, no painel direito da janela de importação, eu tenho esse subpainel que é aplicar durante a importação. E veja que aqui configurações de revelar, por padrão, está marcado nada, mas se eu abrir, eu encontro a pastinha que eu acabei de criar, que é a pastinha do vídeo dos presets e todos os meus presets aqui. Isso significa que eu poderia, por exemplo, escolher a opção Auto Início, que é aquele ponto de partida
para as minhas fotos, e a gente se lembra, tem o balanço de branco automático, os ajustes tonais automáticos, a correção de perfil e a vinheta. Aplico esse preset para todas as fotos importadas e depois vou ajustando individualmente. Agora, nesse momento, eu não vou importar nenhuma foto, mas o fato é que eu conseguiria fazer isso. E quando a gente faz isso, apesar de ter um tempo de importação um pouco maior, as fotos já chegam com esse ajuste básico feito. E a única coisa que eu preciso fazer, voltando aqui para o módulo da revelação, no caso dessa foto específica, seria ajustar o balanço de branco e ajustar o contraste. Então, com 2 ou 3 cliques, eu consigo ter um bom ponto de partida para a minha foto. E aqui talvez eu aumentasse a exposição dessa imagem. E pronto. O trabalho mecânico do tratamento ele se torna muito mais leve. Vamos fazer o mesmo com uma outra imagem. Vamos pegar essa segunda foto, uma foto muito mais superexposta, mas vamos fazer o mesmo processo. Vou clicar em Auto Início, ele faz o ajuste automático. Eu penso no balanço de branco, talvez aqui 7000 Kelvin seja interessante, e no contraste na curva. E quem sabe aumentaria um pouquinho a exposição. Então, com pouquíssimos cliques, em pouquíssimos segundos, a gente sai de uma foto assim para uma foto assim, sem precisar pensar muito naquilo que é mecânico e que você eventualmente vai repetir e fazer em todas as suas fotos. Não significa, repito, e quero deixar isso bem claro, não significa que você não vai ter que olhar para todas as suas fotos, que você não vai ter que fazer ajustes, porque é claro que os ajustes automáticos, eles conseguem bons resultados, mas são sempre ajustes médios, né? Não são, quase nunca são os perfeitos, mas são bons pontos de partida. Vamos fazer numa outra foto, quem sabe essa aqui tem uma outra composição, um outro enquadramento. Vou lá em Auto Início, vou no balanço de branco, acho que aqui talvez alguma coisa, e é interessante que a gente passando o mouse sobre o preset, a gente consegue ver o resultado na tela, né? Então aqui talvez em torno de 5000 Kelvin e por fim contraste zero, curva de contraste leve. E temos aí um ponto de partida, e como eu falei, aqui eu ainda gosto de pensar na nitidez. Aqui eu teria criado mais um preset para nitidez, ou mais alguns presets com diferentes níveis de nitidez, e aplicaria aqui também nesse momento, porque também é um ajuste mecânico feito em todas as imagens. Vamos para uma outra foto, outra situação de luz, outra situação de cores, e fazer o mesmo processo. Clicar em Auto Início, e talvez aqui 6000 Kelvin e depois o contraste zero, curva de contraste leve. Então, em pouquíssimos segundos, 2 ou 3 segundos, eu tenho a foto toda tratada em termos da base da foto, da estrutura da foto, para que depois a gente possa evoluir na nossa edição. E se eu tivesse aplicado um desses presets no início, na importação, eu economizaria ainda mais tempo aqui no momento do tratamento das fotos. Por fim, só mais um exemplo, essa aqui, mais uma vez, Auto Início, a gente pode escolher aqui talvez 6000 Kelvin, contraste zero, curva, contraste leve. Mais uma vez, a foto tem a sua base pronta para a partir daí ser refinada, para que a gente possa fazer depois os ajustes mais sofisticados. E é bom que eu diga, eu estou utilizando aqui os ajustes globais para fazer esses presets, mas isso tudo serve para presets que utilizam as máscaras por inteligência artificiais, né? Que são aqueles presets adaptativos que o Lightroom nos permite criar hoje. Então tudo isso que eu estou falando serve para as máscaras. Se você quiser criar presets que contenham máscaras, está valendo igual, você pode pensar da mesma maneira. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. É assim que eu penso os presets, a construção dos meus presets. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que você possa tirar dicas interessantes aqui desse conteúdo. E se você gostou, se isso de fato foi útil para você, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente, eu peço isso sempre em todos os vídeos, porque isso é muito importante pra gente, principalmente se inscrever no nosso canal. O que a gente percebe é que muita gente assiste os vídeos e acaba esquecendo de se inscrever no canal. Isso não faz muita diferença para você, é só clicar lá no botãozinho de se inscrever e pra gente faz uma diferença enorme. É só com o canal crescendo
que a gente consegue que o YouTube mostre esses vídeos para mais pessoas e mais pessoas acabam também se beneficiando desse conteúdo. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.